Boa noite, meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Com grande alegria que a gente retorna a esse nosso segundo lar, aos nossos olhos da carne, que a terra um dia há de decompor, cedo ou tarde, preferencialmente mais tarde, né? Porque a pressa. Mas, enfim, a gente consegue perceber e sentir que esta humilde tenda é uma grande mansão espiritual, uma grande escola, um grande hospital. É por isso que a gente implora, né, aos mentores espirituais da casa, implora e agradece a eles, assim como os mentores encarnados desta mansão espiritual, esse hospital escola que atende espírito. E agradecemos também a oportunidade e o carinho de vocês estarem aqui hoje, trazendo, enfim, a energia positiva que há dentro de cada um, a centelha divina, como disse o Mestre Jesus, e está aqui nos recebendo carinhosamente, nos dando esta oportunidade. Até porque a gente parte do princípio, da máxima, né, da verdade, de que estar aqui na frente, ou lá dentro, na condição de médiums, e aí eu, na humilde condição de médium tarefeiro, divulgador da doutrina espírita, a gente costuma dizer que estar aqui na frente não é para qualquer pessoa, apenas para as mais endividadas. Então só temos que agradecer esta oportunidade. Hoje eu cheguei para dar essa palestra, assim como, né, os irmãos, enfermo. Cheguei enfermo, a irmã identificou, eu humildemente me reconheci enfermo, porque a gente tem que ter cuidado, até mesmo aquele espírito, né? Porque há aqueles que se deixam enganar pela espiritualidade desavisada. Eu não costumo dizer inferior ou maléfica, não há. O mal não existe, o mal é a ausência do bem. Então, ignorantes, no sentido de ignorar que fazer o bem é a melhor coisa. Quando vocês doam um esparadrapo, quando doam um papel, quando doam um óleo, poxa, mas eu não tenho tanto. Tá, mas você tem para hoje e amanhã sim, então doa o outro. Que amanhã Deus proverá. Não é? Não tem uma passagem, um dia, enfim, um ensinamento desse. Então a gente acaba curando as nossas enfermidades da alma. Vejam, enfermidades da alma, né? E não do corpo. Que uma coisa é a alma, nós. O que é a alma? Pode ser que tenha alguém aqui que ainda não tenha encontrado tempo para vir participar dos grupos de estudo, ou mesmo esteja pela primeira vez à nossa casa, e digo nossa, eu acho que, né, é nossa, é de todos. Então, uma coisa é a doença da carne, outra coisa é a enfermidade da alma. Nós só temos artrite, taquicardia, arritmia, disfunção hepática, disfunções gastrointestinais, disfunções neurológicas. Isto são, na verdade, consequências e não causas. São as consequências da nossa enfermidade, certo? Nós somos espíritos encarnados. Então, didaticamente, quando o termo espírito é dado quando nós estamos desencarnados no plano espiritual. Quando reencarnamos, é dado o nome a esse espírito de alma. Então nós hoje estamos padecendo na carne aquilo que em verdade a alma padece. Nós somos, estudando a doutrina espírita, né? Peguem esses livros, o livro dos espíritos, que aí não tem, a casa tem para emprestar, ou para vender também, já que a gente precisa aí da verba para poder melhorar cada vez mais, dar mais conforto aos irmãos. Então, nesse livro, a primeira obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, entre a questão 100 a 113, lá nos é elucidado as três ordens principais de espíritos. Os espíritos puros, a exemplo, Jesus, isso para nós. Em outros orbes e outras galáxias, há outros espíritos também, evoluídos tanto quanto Jesus. Para nós, nos foi dado, nos foi presenteado o Mestre Jesus, que o conhecemos como Jesus, na verdade, né? Há espíritos bons, Madre Teresa de Calcutá,
Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Rose, e os médiuns da casa, todos os nossos irmãos que abriram as portas não só da tenda, como de seus corações e nos recebem, né? E nos tratam as nossas enfermidades. Então lá, entre a questão 100 e 113, há os espíritos imperfeitos, todos nós. Nós somos imperfeitos por conta do quê? Por conta da nossa ignorância. Ou seja, ainda continuamos, após 2000 anos da vinda do Mestre Jesus, continuamos ignorando o caminho reto, o caminho da benevolência, do respeito, de amar-se, de aceitar-se como somos. Nós só iremos aceitar o outro, só viveremos em paz a partir do momento em que nós nos aceitarmos. Quer em nossas limitações, quer na nossa incompetência ainda, quer mesmo na nossa ignorância. Porque aceitando, compreendendo e percebendo tudo isso, é que nós conseguiremos observar, compreender e aceitar tudo isso, todos esses hiatos, essas lacunas em nossos irmãos. Amarás ao próximo como a si. Não ouvi? Então, precisamos nos amar para amar o próximo. E eu digo isso porque ainda somos espíritos imperfeitos. Pois os espíritos perfeitos amam mais o próximo do que a si mesmo. Estimados irmãos, por vezes, nós nos enganamos, na maioria das vezes, em pensar que nós adoecemos na carne injustamente. Que nós adoecemos na carne, o corpo, o instrumento de trabalho nosso nesta encarnação, talvez até por uma punição divina. Ledo engano. Ledo engano. O nosso tratamento espiritual dar-se-á quando nós não pensarmos mais desta maneira. Que seja uma punição ou que seja algo que não tem nada a ver. Ou seja, eu não compreendo, eu não aceito. Aceite. Dói menos, alguém disse isso, né? Mas é a mais pura verdade. Nós ainda somos espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. Logo, segundo Leon Denis, a dor e o sofrimento ocorrem para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Afinal, quem de nós, com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, sejamos sinceros, talvez hoje não mais, talvez certamente ainda com dinheiro no bolso, com emprego, com saúde e tudo mais, elevemos nossos pensamentos a Deus e agradecemos, pois hoje já não somos como ontem. Já não pensamos e comemos e respiramos e nos alimentamos como criança ainda ontem, né? Mas, sinceramente, quem pensa em Deus, quem se reconhece em sua pequenez diante do Mestre Jesus, da espiritualidade superior, conta tudo bem. Há um ditado que diz que, na maioria das vezes, a gente procura a religião muito mais pela dor do que pelo amor. Está aí. Agora, entendam bem, como havia dito, taquicardia, distúrbios das mais diversas formas em nosso corpo são as doenças. Mas e as enfermidades? Que enfermidades são essas da alma? Um de cada vez, senão não dá para ouvir. Mágoa é uma enfermidade. Egoísmo é outra enfermidade. Todos os egos. E aí? Loucura, covardia, medo, ódio, angústia, tensão, tudo isso, arrogância, prepotência, vaidade, julgamento, a crítica. Oi? A ignorância, tudo isso são enfermidades da alma. Você julgar o outro, você se mostra enfermo. Alguém é dado ao julgamento do outro? Não, imagina isso, nós não. A gente não. Nós somos vaidosos?
Imagina, faz tempo que eu não vou nem ao cabeleireiro. Eu, vaidosa, imagina, tá com aquele gel, quase furando o olho da outra. Não, imagina, vaidosa, jamais. Não, eu, vaidoso, não. Arrogante, eu, prepotente, não, imagina. Dei meu carro. Eu tinha um Audi. Dei para casa, para tenda espírita, leiloar, sei lá, fazer, acontecer. Tá andando de ônibus? Eu comprei um Porsche. Entendeu? Quer dizer, o cara não é nada arrogante, prepotente. Se bem que eu brinco assim, mas quero dizer que ao estudar, amém, aqui ó, pegando aí a nossa Bíblia, né, da Adventista aqui, a gente vai ver que, já falamos aqui, que a questão de ser rico, milionário, isso não tem nada a ver. Tu não vai arder no fogo do inferno por conta disso não. Tá ali, dito ali. Kardec perguntou isso em espiritualidade e deixou bem claro. Entendeu? O problema é o que se faz com o dinheiro. O problema é o que se faz da miséria. Porque o dinheiro lhe foi dado, assim como a miséria, para que possamos evoluir. Assim como as doenças, não as enfermidades. Enfermidades são frutos da nossa escolha, do nosso arbítrio, da nossa livre escolha. As enfermidades. Que você pode optar por ser vaidoso ou não. Você pode optar por ser arrogante, escolher ser arrogante ou não. Ser julgador, crítico ou não. Agora, a doença oriunda disso é que você não tem escolha. Até porque a doença que lhe é conferida é fruto de uma escolha sua. E ela lhe é permitida pela providência divina. Porque ele está falando aos seus ouvidos. Está lhe mostrando o que é bom, o que é correto. Mas vós não estáis ouvindo nem vendo. E aí, se não vai pelo amor, vai pela dor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, ó, comecem a rever suas enfermidades daí, morais e espirituais. Certo? Há um estudo, como vocês sabem, meus irmãos encarnados e encarnados, a doutrina espírita está baseada em 3 pilares. Quais são? Vai lá, valendo meio ponto, bônus hora, em nosso lá, ou qualquer outra colônia. Vai. Ciência, filosofia e religião. E a ciência, existe um grupo de médicos, estudiosos, pesquisadores da Universidade, acho que Federal de Minas Gerais, que se reúnem lá, então tem um grupo espírita entre eles, que eles chegaram à seguinte conclusão através de pesquisas, que pessoas muito arrogantes, prepotentes, que gostam de apontar o dedo para o outro, que gostam de julgar o outro, a grande maioria das pessoas sofrem de artrose nos dedos, as mãos começam a ficar, o joelho começa, né? Enfim, a ter esporão, né? Porque gostam de pisar literalmente nas pessoas. Eles fizeram uma pesquisa dessa. São 2 volumes, essas pesquisas deram origem a duas obras, intituladas Por que Adoecemos? Volume 1, volume 2. Pesquisa e busca, não sei se aqui tem para vender ou para emprestar, enfim, né? Até porque a gente só vai até meia-noite, então não vai dar tempo. Bom, estimados irmãos, orgulho, ignorância, prepotência, inveja, etc, etc. Como já dissemos, tem pessoas que pensam erroneamente, equivocadamente, de que isso é uma punição divina. Não é. A dor, primeiro, Deus te dá o amor. Nos deu Jesus, o Evangelho. Certo? Não ouvimos durante esses longos 2000 e poucos anos. E aí nos é dado o quê? O mertiolate, né? Que é a dor. Que, segundo Leon Denis, é um instrumento de burilamento, é aperfeiçoamento moral e espiritual. Meus irmãos, tanto não é que lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra, capítulo 17, título, Sede perfeitos. Lá nas instruções dos Espíritos, instrução essa dada por Lázaro, vejam o que diz Lázaro, ou melhor, ouçam, abre aspas, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas. Que causas são essas? As nossas enfermidades da alma, a nossa ignorância. Portanto, estimados irmãos, não pensem, sequer digam, acreditem, que nós estamos isentos dessas paixões mais mesquinhas, mais vis, mais desequilibradas e ignorantes. Nós não estamos. E nem mesmo aqueles que aparentemente
os super-heróis? Sim, porque às vezes, em muitas casas, é permitido vós acreditar que nós somos esses super-heróis, os médiuns, e nós não somos. Ao contrário. Me sinto muito à vontade para dizer isso. Se eu estiver equivocado, alguém fale, mas é o que diz a doutrina. Nós somos os médios mais... Os médios são... Né, os tarefeiros são os mais endividados. Por isso que eu gosto sempre de agradecer a presença de todos. E não chegar aqui, ó, porque eu sei que se eu chegar aqui... Não, eu quero uma cadeirinha. Não, eu só vou se tiver... Quantos tem, né? A gente ouve muitas dessas coisas. Mas não vamos aqui julgar também nossos irmãos mais desavisados, que querem estrelado, querem, né? A questão não é essa. Mas nem mesmo os super-heróis, nem mesmo os médiuns. Quer ver? Vai materializar, daqui a pouco materializa uma água aí, quer ver? Vai materializar. Ah, tá aqui. Já materializou, tá aqui. Meus irmãos, valendo mais bônus hora pro nosso lar, vai. Quem é esse nosso irmão? Conhecido como Batman, o homem morcego. E o nome dele? Bruce Wayne. Bruce Wayne, né? Pois é. Meus irmãos, qual é a enfermidade da alma desse nosso irmão? Qual é a enfermidade que ele tem? Vingança, ponto para nossa irmã. Vingança, né? Sim, mágoa. Alguém falou as coisas fora, né? Mágoa, vingança. Mágoa, vingança. É o tipo de enfermidade que ninguém aqui tem. Né? Ninguém tem. Tem? Não precisa. Ninguém precisa saber. Né? Mas não temos esse. Mas ele, infelizmente, tem. Coloquem o Bruce Wayne em vossas orações. Meus irmãos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Não ouvi, amai os vossos inimigos. A gente não ama os nossos inimigos, né? Até porque nós não temos. Né? Não é verdade? Mentira. Enfim, meus irmãos, lá em Instruções dos Espíritos, segundo o Espírito Jules Olivier, está lá. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros. E ele sabe disso, o Batman sabe tanto disso, tanto, que ele não tem coragem de dar a cara a tapa. Ele usa uma máscara, uma persona, ele cria uma persona, porque ele sabe que ele está errado. Só não espero que ele venha me atordoar nos meus sonhos. Mas a vingança, segundo o Espírito Superior, é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros. Indício certo do estado de atraso da alma. Nossa alma não é mais atrasada, é? Não é? Estimados irmãos, não nos esqueçamos, já que somos espíritas cristãos, somos cristãos, não nos esqueçamos jamais de uma dos inúmeros ensinamentos do Mestre Jesus, que é, abre aspas, perdoar os vossos inimigos. Ide e estai com ele ainda hoje. Muito bem, isso aí, falou desencarnado aqui. Hoje, não deixe para amanhã. Portanto, sabe, aquele seu irmão mesmo de sangue, carne e osso, aquela irmã, quando tu saíres daqui, já um pouco mais tratado da sua enfermidade, da alma, ligue para ele. Pô, mas ele pisou no meu pé, peça perdão. Peça perdão, pô, você botou o pé debaixo do dele, tu queria. É lógico que ele vai pisar em você. Né? Perdoar. Perdoar para ser perdoado, porque senão não faz sentido o Pai Nosso. Ok? Bom, no livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, que agora já não é mais espírito, está encarnado em São Paulo. À época era. Psicografia de Chico Xavier. Capítulo 14, intitulado Benignidade. Veja o que diz Emmanuel. Guardar ressentimento, mágoa, espírito de vingança, melindre, rancor,
é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Que coração? Se você tem raiva, ressentimento, melindre e rancor, e se Emmanuel diz que é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel, ou seja, veneno, algo ruim, vai ser no coração do outro que tu vai guardar tudo isso? Não. Vai ser em qual coração? Novinho. O nosso próprio coração. Quem vai infartar? É aquele? É o outro? Quem vai infartar? Quem vai ter problema de arritmia cardíaca? Hã? Tá rindo? Pois é, só não desencara, pelo amor de Deus agora. Certo? Meus irmãos, outro irmão nosso. Valendo aí. Valendo visto aí. Valendo aqueles cartões. Não da Olimpíada não, para poder entrar ela no nosso lado. Qual é a enfermidade desse nosso irmão? Novinho? Raiva. Bota essa raiva para fora, pô. Raiva. O outro até soletrou. Raiva. Raiva. R-A-I-V-A. Ou também cólera. Ira. Ah, então é cólera, é dos egípcios? Não, não é esse tipo de cólera. Cólera, raiva, ódio. Uma enfermidade que também não está contida em nós. Está? Não, imagina. Já ouviram o ditado? Não tem um ditado que diz, a respeito de outros ditados, a voz de Deus é a voz do povo? Não, a voz do povo é a voz de Deus. Eu fiz, pessoal, para ver se vocês estão prestando atenção. A voz do povo é a voz de Deus. Não tem? Aí, diante disso, não tem um ditado que diz que a gente quando está com raiva, qual é a expressão que a gente usa? Estou verde de raiva. Não tem um ditado desse? Estou verde de raiva? Pois é, ciência, vamos lá. No pilar da ciência da doutrina espírita. Fígado produz bile. Qual é a cor? Tem doutores, médicos, enfermeiros aqui? Qual é a cor da bile? É amarelo, esverdeado, verde, né? Que se acumula na vesícula biliar. Aí o cara é raivoso, colérico, reclama de tudo, sisudo, não sei o que, papapá. Aí vai ter o que afetado? Essa já matou o cara. Deve ser o vizinho dela que deixa o cachorro pular lá. Ela, mano, já matou o cara. Ele vai ter ali um probleminha. Tira esse ódio do coração, mano. Já matou o vizinho. Pelo amor de Deus. Estimados irmãos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos de coração, mansos e pacíficos de coração, de fígado, de vesícula, de tudo, corpo inteiro, de alma. Veja o que diz um espírito protetor, se intitulou assim, se apresentou assim, em relação à cólera. Em seu frenesi, em sua agitação, o homem colérico se atira a tudo. Hulk detona, né? Ele sai destruindo tudo naquele Avengers, né? Vingadores, olha só. E nenhum deles são felizes, né? Ninguém se realiza, nenhum deles é casado, tem filho, tem... Acho que só o arqueiro, mas ainda assim largou mulher, filho e foi pra lá ajudar os outros. Tá vendo aí? Não vamos ser vingadores não, vamos pensar mais na gente, no próximo e tal. Mas enfim, o Hulk sai quebrando tudo, destruindo tudo, não é? Sai quebrando, fazendo, acontecendo. Até o semideus ele não perdoou, que foi o Thor, né? Deu um soco no Thor, jogou o Thor lá longe. Certo? E o Loki, né? O Loki, irmão do Thor, semideus mortal, sei lá, sacaneou lá o cara, Deus, achou que tá. Deus fraco, tá vendo? Muito bem, isso aí. Deus fraco, derruba o cara. Em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo. Se nesses momentos, vejam, ouçam bem, se nesses momentos ele, se pudesse observar a sangue frio, teria medo de si mesmo. Teria medo de si mesmo. Se pensasse que a cólera, a raiva, a ira, nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Vai cair na prova, vamos prestar atenção? Vamos lá.
reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Querem ser a sua própria vítima? Hã? Não. Sim ou não? Não. Não queremos ser. Para tanto, precisamos ser vigilantes. Orai e vigiai. Mas não é vigiar a vida do outro, não. É vigiar a sua própria vida, as suas próprias ações, as suas próprias enfermidades, que já são muitas. Nós buscamos olhar a enfermidade do outro, a limitação do outro, a estupidez do outro, a ignorância do outro, quando nos esquecemos de olhar a nós mesmos. Em verdade, a gente percebe no outro o nosso eu mais Huckiano, batminiano. Olha eu inventando neologismo aqui. Minha mentora fica aqui, meu Deus, me troca. Não dá, deixa eu voltar. Mas é a mais pura verdade. Cuidado, hein? Agora o interessante é que ele fica com a bermuda, né? Ele se rasga todo, só a bermuda que não rasga. Deve ser de elastano, igual a minha calça. Zé de Camargo e Luciano. Meus irmãos, só para repetir, para reforçar, em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo. Se nesses momentos ele se pudesse observar a sangue frio, teria medo de si mesmo. Né? Às vezes a gente olha assim, chega em casa, ou então chega em casa e houve uma briga de vizinho. Ah, porque não sei o que, você quer lá, porque não sei o que, mas não foi eu. O eu é um maridão grandão e tal, e a mulher... A mulher sai quebrando tudo. De repente, quando quebrou tudo, ela, meu Deus, o que houve? Um furacão, furacão chamado fulana, você. Nossa, eu? Meu Deus, eu fiz isso tudo, quebrei tudo isso. Quebrou. Deus é sábio, né, meus irmãos? Deus é sábio. Fez ela com 1,5 m. Imagina essa mulher com 1,5 m quebra a casa. Imagina se tem 1,80 m. Hã? Deus é sábio. Então vejam, meus irmãos, que isso tudo, essas enfermidades da alma, qual foi a primeira mesmo do Batman? Vingança. Essa segunda? Ira, cólera, raiva, ódio. Vejam que tudo isso, você pode afetar o outro? Sim, vai afetá-lo. Mas o primeiro a ser afetado seremos nós mesmos. E aí, meus irmãos? Qual é a enfermidade dele? Começa com O, termina com Lho. Orgulho, muito bem, aí, gente. Orgulho. Estão lembrados do filme? Estão lembrados do filme? Não viram? Não viram? Assistam. Orgulhoso em demasia. O pai chega, resolveu lá um problema de universo, de guerras espaciais, universais, lá com o pessoal do gelo lá. Ele vai lá e não, porque eu vou pegar, vou fazer, vou esculachar, vou pisar, vou quebrar, vou arrebentar geral. Não foi? Aí os amigos dele, pô, cara, Thor, aí, faz isso não, deixa isso quieto. Que deixa isso quieto, tão amarelando, pô, vambora. Aí tem um irmão que é o Loki. Ele é ignorante, né? Ele não é mal. Aí já está julgando. Olha aí. Olha a cirrose hepática. Olha essa cirrose hepática. Bom, vamos lá. Não. Aí o Loki, invejoso, ele vai lá e bota a lenha na fogueira. Vai mesmo, pô, vai, arrebenta mesmo. Tu é o primogênito, cara. Pega o martelo de papai e vai pra dentro, arrebenta. Mas, pô, o martelo tá com ele. Vai com a chave de fenda mesmo. Pô, sei lá, dá seu jeito, pô, vai pra cima. Ele foi e arrebentou com tudo. Chegou, quando voltou, o pai fez o quê? Botou pra terra. Isso é muito similar a Exilados de Capela, né? É uma releitura, de repente até lá o pessoal... Lá, os nórdicos fizeram essa leitura lá com os Exilados de Capela. Mandaram para a terra. E em meio aos macaquinhos que éramos na época, né? Primitivos e tudo mais. Bom, de repente tem um perdido entre nós aí de Capela. Pela sua arrogância, prepotência e vaidade. Bom, mas o Thor, orgulhoso. E o que é o orgulho? O orgulho é elevado conceito que alguém faz de si mesmo. Nós não somos orgulhosos. Nós não temos, né, um conceito elevado de nós mesmos, evidentemente. Correto?
O orgulhoso tem de si elevada opinião, valorizando qualquer atributo próprio. E aí, nós não temos por quê? Porque nós somos espíritas cristãos. E segundo Jesus e seguindo-o, o que ele nos ensinou? O que ele nos asseverou? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Abre aspas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito quer dizer, em outras palavras, não ser orgulhoso. Porque deles é o reino dos céus. O que aconteceu com o Thor? Thor era pobre de espírito? Como nós? Não. Extremamente orgulhoso. Foi dele o reino dos céus? De Asgard, sei lá? Não. Foi expulso pelo pai. É uma forma que o pai teve. O pai conversou, o pai orientou, deixa isso quieto, tá tudo certo, barará, barará. Ele foi lá e não aceitou os mandamentos, os ensinamentos do mestre lá, Odin. O que o cara fez? Ele se puniu. Ele não foi punido, na verdade, pelo pai, ele foi punido por si mesmo, pela sua péssima escolha, equivocada. Né? E o que Jesus diz também em Lucas, capítulo 14? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É o que acontece com a gente, nós estamos sendo exaltados, porque nós nos humilhamos. Somos pessoas o quê? Simples, humildes. Certo? Aí vocês poderiam fazer tipo Jesus, diante de Pilatos. Tu o dizes. Tu dizes. Irmãos, doutrina espírita é isso. Não é salvacionista. É esclarecedora. Uma vez eu falei isso, uma senhora lá levantou, e também estarrecedora, porque eu estou estarrecido com tudo isso. Mas é verdade. É estarrecido. É esclarecedora, não é salvacionista. Ela até pode se tornar desde que você busque nadar. Só que a gente vem nadando contra a maré, a corrente. E aí não vai vencer. Não vai vencer, como diria o próprio Roberto Carlos, contra as forças de Deus não existe defesa. Sejamos humildes. Temos que nos reconhecer, reconhecendo o outro, amando, prosperando, perdoando, compreendendo e não julgando. André Luiz, em uma de suas obras, não me recordo qual agora, ele diz o seguinte, diz: se você for dormir azedo e acordar e perceber que você está ácido, faça uma oração, peça por indulgência divina, peça a Deus que você não possa abrir a boca contra seus afetos ou mesmo desafetos. Rogue a Deus uma laringite. Olha que coisa boa. Porque aí com laringite tudo inflamado, vai falar o quê? Vai gritar com quem? Não vai. Certo? É pura sapiência. Pura sapiência. E esse? Homem de ferro. Homem de ferro, né? Qual é o nome desse? Nem eu. Eu tô querendo saber. Tony Stark. Pois é. Esse também não sei não. Ele é luxúria. Luxúria? Também. O cara realmente. O cara pegava geral, né? O cara. É porque é de ferro, o cara é todo posudo, todo grandão, assim, todo. Né? Mas em verdade, a enfermidade dele é a vaidade. Muito vaidoso, né? É arrogante para ele, é tudo. Esse aí é o poço de enfermidade espiritual. É um conjunto esse aí. Né? Mas nós escolhemos aqui a vaidade, fomos intuídos a colocar a vaidade. E aí, meus irmãos, só para que possamos nos lembrar daquilo que já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do Pentateuco, escrita e intuída pelos Espíritos Superiores a Kardec,
lá no capítulo 12, intitulado Sede Perfeitos, está lá. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a humildade, a modéstia. Então, sabe, vamos nos atentar para isso. Podemos fazer o bem sem muito alarde. Está ali a nossa caixinha lá. Mostra a caixinha, por gentileza. Eu já fui numa casa espírita com o cara chegou, vem cá, cadê a caixa? Ó, tô botando aqui, fulano, tá? A caixinha. Aí isso faz lembrar lá para o que aconteceu, né? Jesus, o óvulo da viúva, né? Já dissemos aqui na outra palestra. Cara, silenciosamente, tu chega ali e bota 50 centavos, 5 reais, 50 reais, por 500 reais, né? Show de bola. Não importa a quantia em si, importa a quantidade de amor, afeto, sentimento que você está depositando ali. Certo? A cada um segundo suas obras. Estimados irmãos, mas nem tudo está perdido. Tanto que Clarencio disse a André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Esta é a capa da 7ª obra de uma coletânea de 13, ditadas por André Luiz a Chico Xavier. É a 7ª obra. Olha o que Clarencio, um mentor espiritual, disse a André Luiz, no capítulo 21 deste livro. Abre aspas. Um dia, André, o homem ensinará ao homem. Olha o que a gente está acontecendo aqui hoje. Né? Porque, na verdade, quando eu falo aos irmãos, eu estou falando para mim mesmo. Quando eu estudo, né, introjeto, decoro isso, é para mim. Eu sou o primeiro afetado positivamente. Um dia o homem ensinará ao homem que a cura de todos os males reside nele mesmo, nele próprio. Até porque, estudando a 4ª obra do Pentateuco, o céu e o inferno, lá nos é asseverado que tanto a luz quanto a treva está dentro de cada um de nós. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Vai depender esse estado vibratório, psicológico, de cada um de nós, das nossas escolhas, das nossas ações, atitudes, hábitos, costumes. Ora, se o instrumento que nos fere está dentro de nós, mediante as nossas escolhas, assim também está o quê? O remendo, assim também está o medicamento, assim também está a cura. Evidentemente que por sermos tão enfermos, desacreditados de nós mesmos, faltando autoestima no sentido mais puro da palavra, discernimento, coerência em nossas escolhas, precisamos desse centro terapêutico que é a Tenda Espírita. Precisamos desses maqueiros, auxiliares de enfermagem, médicos. Os médicos estão lá dentro. Nós somos auxiliares. Até que nós consigamos, por nós mesmos, seguir a nossa senda. Continua ele, que a cura de todos os males reside nele próprio. A porcentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. O que é o psiquismo? A mente. A mente é o espírito. É o que ele pensa, é o que ele projeta, é o que ele plasma. Ó vida, ó céus, ó azar, sua vida vai ser sempre ó vida, ó céus, ó azar. Vai continuar até quando com essa síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe? Vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo. Quem sabe até pensar, fazer um bolão, Mega Sena, sei lá, de repente a gente já compra, faz, constrói. Não tem nenhum problema em querer ser rico, milionário, não há. Vejam a parábola dos talentos. Né? Porque se não fosse assim, Jesus não teria usado. Deu 5 contos de réis lá para um, o cara multiplicou aquilo. Então veja que multiplicar bens materiais é bom para toda a humanidade também. Mas enfim, a gente não pode se perder. Diz Clarencio a André, orgulho, vaidade, tirania, olha só quantas enfermidades da alma. Egoísmo, preguiça, crueldade,
são alguns vícios da mente, da alma, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Que instrumentos de expressão são esses? Os nossos Sentidos. corpos. Os nossos corpos. Não deixam de ser sentidos, né? E aí você começa a afetar tudo. Mas, vejam, a doença começa no psiquismo, começa no cerne, começa na alma e eclode no corpo. Então, se tu queres adentrar daqui a pouco essa câmara retificadora, é preciso começar a vir já se retificando desde lá de fora, em suas atitudes, em suas ações, em seus pensamentos. E de nada adiantará se tu saíres por aqui, meus irmãos, e continuar errando, continuar pecando. Certo? Então, instrumentos de expressão, o corpo. Esta é a 9ª obra das 13 do André Luiz. Ação e reação. Aqui se faz, aqui se resgata. Aqui se resgata. Aqui a gente tem a oportunidade de reencarnar e reaprender com aqueles nossos obsessores, quer encarnados ou desencarnados, que na maioria das vezes, que segundo a nossa irmã Ivone Pereira, né, no seu livro Memórias de um Suicida, assim como no livro da Sueli Calda Schubert, Obsessão e Desobsessão, os nossos maiores algozes somos nós mesmos. E os nossos obsessores não tem que ficar pegando isso aqui, jogando água benta, sai capeta, sai isso, não. Meu irmão, seja bem-vindo. Meu irmão, o que posso fazer por ti? Faça uma oração, faça uma prece, eleve seus pensamentos, porque aquele cara que aparece para vocês, aquele irmão, seja de preto, de rosa, pink, sei lá, às vezes é um cara mais sofisticado, né? Parece mais, né, um look melhor, mas normalmente vem com um look pesado para nos assombrar, é porque ele está com tanta raiva, com tanta ira, que ele quer vingança. Por quê? Tu o mataste em vidas pretéritas. Leia toda essa obra do André Luiz. Essa aqui, nossa mãe do céu, ação e reação, foi assim. E libertação também, né? Libertação também é terrível, assim, cara. Sinistro, como dizem meus alunos. Sabe? Ação e reação. Veja o que diz André Luiz sobre a questão da enfermidade. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na vestimenta carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico, ou seja, corpo, todas as espécies de anticorpos, imunizando-se, que podem ampliar consideravelmente pela oração, atitudes retificadoras, resistência moral e mental e pelo serviço ao próximo. Tá aí, ó, tá te dando, né, o caminho, tá te dando o remédio, tá te mostrando a espiritualidade superior. Temos dívidas pretéritas, inclusive desta vida. Às vezes, a necessidade de se recuperar é tamanha que a providência divina, e não a punição de Deus, te dá, ainda nesta vida, um câncer de fígado, um câncer de mama. Me desculpe se há alguém pela primeira vez desconheça a doutrina espírita, mas não sou eu que estou falando, tá? É a doutrina que nos ensina. Mulher muito, sabe? Me perdoe as irmãs que já tiveram câncer de mama, ou estão passando por isso agora. Mas é a doutrina espírita. Muito, tá lá. Muito, sabe, assim, fechada em si mesmo, muito crítica, muito recolhida, muito reprimida, muito... Recebe de todos os lados e fica ali no extravado. Às vezes gritar faz bem. Às vezes faz, sabe? Aquele que gosta muito de apontar para o outro, gosta de pisar, gosta de subjugar, aí começa a ficar todo torto. Aqueles irmãos nossos que fizeram mau uso de toda a sua intelectualidade, toda a sua inteligência em vidas pretéritas, enganaram, usurparam, mataram, escravizaram
Em vez de pegar a energia atômica e criar, né, mecanismos de tratamento, né, radioterapia e tal, fizeram a bomba e mataram milhares. A pólvora e tudo mais, hoje vem numa condição intelectual reprimida. Vem com demências e tudo. Eu falo com propriedade porque eu trabalho, eu acho que já mostrei isso aqui, inclusive. Por quê? Porque é uma providência que Deus dá para que eles possam, parar, respirar, trabalhar a síndrome de Down. Não sei se vocês têm em suas famílias e tudo, mas vejam quantos são carinhosos, quantos são meigos, são serenos, afetuosos. E isso, para falar dessa síndrome somente, que há outras. Estou falando alguma mentira? Quem sabe, quem tem irmão, quem tem parente sabe. Mas por quê? Porque ele ali dentro, a carne está limitada, o corpo está limitado, mas o espírito não. Ele está ali dentro, dando graças a Deus por estar naquela limitação. Porque ele reconhece que aquela limitação dele, que não é doença, né, uma síndrome, o faz perceber quantas coisas maravilhosas, quantas oportunidades ele perdeu ao longo da sua trajetória evolutiva. E agora ele se vê ali, dando a ele mesmo mais tempo de amar e ser amado. Doutrina espírita, esclarecedora, fé raciocinada. Mas, retornemos aqui. Resistência moral, atitudes retificadoras, oração. Está passando por um problema, sabe que vai dar rolo, vai acontecer alguma coisa, ora. Vem cá, meu amor, vamos orar. Faça um estudo do Evangelho no lar. Tudo isso ajuda. Modifica vossas ações, vossos pensamentos, porque aquele que foi sua vítima no passado e que quer vingança, ele vai olhar e vai, não, o cara até que tá mudando. Tá mudando. Hoje nós temos a presença da minha sobrinha aqui, né, irmão? Dá tchau aí. Duas pela primeira vez. Ela deve estar assim, caramba, titio. Boêmio toda a vida. Dá pá virada. Agora eu entendo que ele não vai mais para mim comigo lá na Lapa. Pois é, tá vendo aí, filho? Entendeu? É hora de mudar. Quando você muda, as nossas vítimas, os nossos algozes começam, caramba. Isso quando eles também já estão melhorando, porque eles começam a perceber e tal. Quando não, quando você muda a sua psicosfera, acabou. Eles não conseguem mais te achar. Está aí nas obras do André Luiz. Ih, cadê o cara? Sumiu, escafedeu. Cadê ele? Não sei. Entendeu? Porque você mudou a sua sintonia. Certa vez, numa discussão, a mulher gritando, chegou com o marido, e o marido falando baixo. Chegou um momento que ele não falava mais. Ela, por que você não grita comigo? Já basta um gritando. Quer dizer, você sai daquela psicosfera, você sai daquele ambiente. Você se exclui. As pessoas não te acham mais. E acabam desistindo. Aquele shopping, final de semana, você já não vai mais, mas nada contra, tá? Até porque o shopping, cevada, tudo isso foi criado por Deus também, tá bom? Não fala que é demônio, vinho, churrasco. Mentira. São aqueles caras assim, sabe? Que joga bomba, acontece? Pois é. Deus fez a uva. Deus fez a levedura. Agora, é aquilo. O sábio Paulo de Tarso falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você sabe que um copo lhe basta de cerveja e vinho, se tu tomar 2, 3, já era. Já passou o cartão de crédito para sua esposa, não sei tudo. Aí depois não reclama da fatura. Tudo de maneira comedida. Certo? Se você sabe que você tem muita azia, por que vai encher o estômago? Ok? Bom, mas isso fica para uma outra palestra. Procedimentos de cura. Quais são os procedimentos da nossa cura, das nossas enfermidades da alma? Prece, oração. Falou um desencarnado aqui, fala, meu irmão, muito bem. Caridade, fé, perseverança em si mesmo, determinação.
Aí, mais uma aí do celular. Tem medo não, né? Uma vez eu falei, aqui um desencarnado, a mulher levantou e saiu correndo. É só uma forma de ficar mais... A outra desmaiou. Uma outra senhora veio me perguntar, vem cá, esse irmãozinho que tu viu, é baixinho, gordinho, careca? Estava falando do marido dela, que desencarnou. Eu falei, não, minha senhora, só uma forma de... O senhor vê? Oi? O senhor vê desencarnado? Das 5 reencarnações, eu e você, João, só pode isso. Me fez revelar meus segredos. Não, é uma forma só de entretenimento. Até porque, outra coisa, não, tem gente que fala, as religiões, o cara está deprimido, está angustiado, cheio de enfermidade da alma, chega numa casa, aqueles santos lá, tudo borocochô. Gente, se tem médico aqui, enfermeiro, sabe o que eu vou dizer agora. Quer dizer, vou falar baseado na doutrina espírita. Quando a gente ri, quando a gente sorri, a gente libera endorfinas, libera serotonina, o hormônio da felicidade substitui as artérias e tudo mais. Entendeu? Ah, porque tá gargalhando, tá rindo demais. Pouco, muito riso, pouco siso, né? Há horas e horas. Chegou lá dentro, chegou aqui, tá se harmonizando, beleza, fica na tua, sei lá. Mas agora, que é isso? Que é, riam, deem gargalhadas. Muito melhor do que ficar chorando, ficar sisudo, ficar angustiado, né? Olha aí as enfermidades, as doenças do corpo. Bom, finalizando. Atitudes retificadoras. Né? Se aceitem mais, se amem mais, se respeitem mais. Pois só assim vocês vão poder respeitar, amar e aceitar o próximo. Sabe? Modificação de hábitos e costumes. Não estou nem falando aqui de bebida, de cigarro, nada disso. É de postura. Vejam, sepulcro caiado, ensinamento de Deus. Às vezes o cara chega aqui com terra e gravata, não sei o quê, ou então você, né, não come isso, não come aquilo, só saladinha, mas você quer o fígado do outro. Né? Tu quer o coração do outro. É o verdadeiro Hannibal, né? Não pode, aí não adianta nada, aí é sepulcro caiado. Então, toma uma cerveja, toma um vinhozinho, come um churrasco, me liga depois que eu adoro churrasco também, tamo junto. Não, é verdade. Chico Xavier, né? Todo mundo Chico Xavier, reverenciável e tal. O cara adorava uma costelinha de claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. Prática do bem, simples e infatigável. Muda a nossa rota, nosso destino, que seria o desencarne, a doença. Fui curado, milagre, não. O milagre começou dentro de ti mesmo. Ao modificar suas ações, a ter um pensamento claro e correto, uma ação edificante. E aí isso tudo lhe foi dado o merecimento da interferência a nível celular. Por quê? Porque você começou a depurar as suas enfermidades da alma, praticando bem, ajudando. Correto? Compreensão e paciência, bondade e tolerância em todos os nossos passos. Renovação mental para o bem. Estudo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecendo a verdade, essa verdade vai nos libertar das amarras que nós criamos para nós mesmos. Cada ato de agressividade, diz Emmanuel, olha só, cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem, quer seja essa agressividade, é uma observação nossa, essa agressividade contra nós mesmos ou contra o outro, correto? Que ocorre neste mundo, tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Amar. Quer ser curado? Sim ou não? Sim. Quer ser curado? Sim. Então passa a se amar mais, a se respeitar mais, a amar o outro. Correto? Porque senão de nada vai adiantar. Entrar da cama. De todas as violências que padecemos, estimados irmãos encarnados e desencarnados, de todas as violências, quer de terceiros, quer nossa, as que fazemos contra nós mesmos são
as que mais nos fazem sofrer, diz um espírito esclarecido, um pouco mais evoluído, talvez bem mais evoluído que nós, Emmanuel. Portanto, estimados irmãos, sejamos vigilantes. Essa imagem tem como centro o Cristo, sempre vigilante. Se afastou dos seus discípulos, sentou e orou. Precisaria orar, sendo ele o Espírito puro? Mas ainda assim, se o Espírito puro teve a humildade de nos mostrar a importância da oração, quiçá nós. Água fluidificada, passes. Mas tudo isso só servirá se realmente nós levantarmos e aceitarmos o Mestre Jesus. Mas não é ter uma religião, não é vir somente a tenda espírita cristã, mas é ter dentro de si a religiosidade. Ah, mas estou sofrendo tanto. Ai, o que disse Jesus? Quem quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga. E disse a todos nós, vá e não peques mais. Que a paz do Senhor continue por hoje e para todo sempre. Que assim seja.